Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, de acionar o sininho, deixar o seu gostei e partilhar à vontade. Partilhe com todos os seus grupos de estudo, grupos de família. Faça com que o nosso vídeo possa chegar cada vez a mais grupos de estudo bíblico. Bom, quero deixar aqui meu agradecimento, como sempre faço, a todos os colaboradores do nosso canal, todas aquelas pessoas que de maneira formal ou de maneira anônima, patrocinam nosso canal, colaboram com o nosso canal. Muito obrigado a todos os senhores e as senhoras. Muito obrigado. Bom, estamos na 17ª lição do livro do Gênesis, a origem da história dos patriarcas. Nós estamos com essa temática a partir do capítulo 12. Nós vamos entender como é que a origem dos patriarcas, ela serviu de enredo, de construção da história da salvação de Israel. Entender que a maior experiência de fé que esse povo faz é a própria experiência cotidiana da sua história, da compreensão da sua história, da compreensão da bênção, da graça, da participação, da manifestação de Deus na história desse povo. Bom, e nós vamos iniciar o nosso estudo hoje com a origem da história dos patriarcas. Se pudéssemos fazer de uma maneira muito objetiva algumas observações gerais, diríamos que a tradição dos patriarcas nada mais é que a apresentação das biografias de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas elas pertencem a um vasto gênero literário chamado o mito da origem, o mito dos primórdios do povo de Israel. Esse mito é uma história verdadeira, porém contada dentro de uma história mítica, né? A dita homitropia, ou homitopoia, que expressa uma realidade abstrata, muitas vezes sobrenatural, mas real do ponto de vista teológico, do ponto de vista existencial desse povo. No entanto, é preciso fazer uma distinção para entender um pouquinho a mentalidade do Oriente. Os eventos históricos, eles são considerados a simples repetição de eventos já realizados, né? E na mentalidade bíblica existe uma contraposição a isso. Se o mito grego, se o mito histórico são eventos que se repetem, que se reconduzem, que se reinterpretam, na mentalidade bíblica há uma primazia da história sobre o mito. Na origem dos fatos históricos realizados pelos homens, são vistos sempre uma história de criação. Após a vitória inicial, nós temos uma história de salvação. O que havia dado a origem do universo? Acredita-se que, na maneira antiga de se contar, os ciclos da natureza, a história da natureza, como é que as terras se tornaram civilizadas a partir de um deserto, de uma não existência de cultura. E aí nós vamos entender que o relato bíblico ele se difere dessa maneira de contar a história dos povos do Oriente por um relato etiológico que explica não a origem do cosmos, mas a origem dos costumes. A lenda do culto conta a história de um lugar de adoração, de um lugar de encontro, de um lugar de fé. Assim, a construção de um altar em uma terra recém-descoberta, na mentalidade mítica, repete-se o ato criativo primordial. Aquela terra, até então estava dominada pelo caos, torna-se agora
um centro cósmico, um centro de adoração, então, no qual o céu se encontra com a terra. O livro do Gênesis, ele preservou o nome de muitos lugares sagrados, entre eles Siquém, Betel, Mambré, Bersabeia, e que eram nomes que já existiam na terra de Canaã muito antes da chegada dos patriarcas bíblicos, de seus clãs seminômades. Em cada um tinha uma lenda, uma lenda muito antiga, uma lenda que mostrava essa teofania de Deus, né? E aí nós temos naquele local de culto, de religiosidade, nós temos muitas teofanias. E também temos nomes distintos de divindades. El Berit, El Betel, El Shaddai, Elohim, ou Elohim, que legitimou o culto que foi entregue naquele local. Então, aqui nós temos esta lenda que narra as origens do povo, daquele clã, daquela família. E nele pode ocorrer fenômenos de adoção e de transformação de lendas anteriores, lendas antigas anteriores, que tomam uma nova roupagem. Esse também, podemos assim dizer, foi o caso da história dos patriarcas. Na fase da vida nômade, sem escrita, a principal divindade do clã, de cada um dos patriarcas, é um deus ancestral, considerado a divindade que abençoa o pai do clã. E aí nós temos Gênesis 31, 42, pai de Isaac, que é Abraão. Gênesis 48, 24, nós temos o poderoso de Jacó. E Gênesis 49, 24, nós temos a história de Israel, a rocha de Israel. Uma vez que se tornaram povos que saíram do nomadismo para o semi-nomadismo, e até mesmo podemos dizer para povos sedentários, cada clã identificou o deus de seu pai com El, com os vários nomes, e que passaram a ser adorados nos diferentes santuários, como já citei, Betel, Siquém, Mambré, Bersabeia. E no início do segundo milênio, mais ou menos por volta de 1800 a.C., houveram grandes migrações semitas, que ocorreram dentro das quais, historicamente, também as migrações dos clãs dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Os clãs, eles eram compostos por famílias que estavam relacionadas entre si pelo mesmo vínculo. Não que seja um laço de sangue que os une, mas que tinham origem cultural até mesmo comum. Há sim uma necessidade de uma ordem econômica, sociológica, política, e os clãs são designados com um nome ancestral que atribuíam. Então, o prefixo era Ben mais o nome. Então, nós temos aí vários nomes que têm essa filho de. Desculpa. É quando os vários clãs eles se fundem entre si e formam uma tribo, uma árvore genealógica, ela é ampliada para a paternidade ancestral comum que cubra o maior número de indivíduos. E a história das comunidades é contada como uma história de uma família. Há um fato comum em várias dessas etnologias. Isto é, são histórias de salvação, são histórias de como o povo se liberta, como o povo progride, como o povo é tirado de um cativeiro. Então, essa é uma grande lógica que nós vemos. Em uma determinada circunstância, esse Deus patrono, esse Deus padroeiro, ele ordenou que os ancestrais partissem de um lugar para outro. E neste caminhar, eles se encontravam com outros clãs. E nesse encontro, realizava-se também
uma promessa era realizada. E nessa fusão dos clãs patriarcais, tem como consequência a fusão de suas tradições. E dessa forma, a tradição se expande. Então, podemos dizer que aquela história, que era a história de Abraão, os povos, mudando de lugares, foram se encontrando. E aí temos a história de outro clã e outro clã. Não que propriamente eles tenham uma origem única, mas a história passa a ser a história daquele povo. De modo que é possível agrupar logicamente todo o conteúdo do Pentateuco em torno dos seguintes temas: a tradição dos patriarcas, a saída do Egito, o caminho pelo deserto, o pacto no Monte Sinai e a entrada na Terra Prometida. Porém, nem todos os israelenses passaram por esses eventos, mas acabaram adotando esses eventos como parte da sua história da salvação. Se queremos alcançar o núcleo histórico original dos eventos dos patriarcas, temos que fazer uma jornada através desta caminhada. E assim nós vamos chegar ao núcleo primitivo em torno do qual as tradições ancestrais de Israel foram sendo enxertadas. De acordo com o teólogo Martin Noll, este núcleo é o núcleo das tradições do ciclo de Jacó. Jacó era uma pessoa famosa cuja fama tinha se estendido por nas duas margens do Jordão, ou seja, na Transjordânia, na Palestina Central. Então, o nome do patriarca Jacó era muito conhecido. E de todos os cantos vinha esse conhecimento. Em essa tradição de Jacó, elas se originaram num local determinado, é claro, mas depois elas foram sendo transferidas, transpostas. Jacó é Jacob, o nome mais certo, Jacob, ou Yabok, é um córrego transjordânico que flui para o Jordão pelo meio entre o caminho entre o Lago da Galileia e o Mar Morto. Ao leste desse córrego Yabok, estendeu-se a vila de Gileade, e aí um santuário foi erigido ali, o santuário de Penuel, cuja a lenda antiga falava de um gênio patrono dessas terras ainda não conquistadas. Quando Jacó cruza o córrego, ele chega na terra de Gileade para a civilização. E assim a lenda antiga de Penuel é adotada e transformada. Então, Jacó, ele não encontra esse gênio, esse ser mitológico. Ele vai encontrar um anjo. Jacó se torna, então, o herói que conquista, que luta com o anjo, né? E essa história, ela é transformada. Então, o combate, aquilo que era contado mitologicamente como combate de Jacó com este gênio, com este ser mitológico, passa a ser um encontro com esse ser divino. Então, a famosa história de Jacó e Esaú, de Gênesis 25, 27, é uma saga na qual os dois irmãos representam duas classes sociais. Primeiro, a classe de Jacó, que é o homem civilizado, que trabalha, que tenta modificar a região onde vive, transformá-la, torná-la agricultável. E do outro lado, Esaú, que representa o inculto, o incivilizado, aquele que é nômade, que é caçador, o homem da floresta, né? O homem que traz ainda consigo todas as sensações e os apelos do caos primordial. No capítulo 29 o capítulo 31 de Gênesis, nós encontramos uma história que no início era completamente independente, que não foi então adicionada ao ciclo de Jacó, com a adição de novos elementos. O núcleo primitivo, que pode ser identificado em Gênesis 31
de 43 e 54 é o ponto de partida da saga que quer explicar o parentesco entre os israelitas e os arameus, a pessoa dos ancestrais de Jacó e Labão. E aí nós temos um marco, uma pilha de pedras que delimita os respectivos territórios. E lá os seguintes aventureiros se atreveram a penetrar num território próximo para realizarem incursões, né? E tiveram que parar isso. Talvez na base da história do casamento de Jacó e as filhas de Labão, nós possamos entender essas incursões lideradas por este patriarca entre aqueles grupos de arameus que foram que acabaram sendo sequestrados. Na época dos patriarcas, mais ou menos 1850, 1300 a.C., Betel, uma cidade templo, tinha sido um lugar famoso de adoração a uma divindade chamada El, que, como todos os centros de religiosidade, os centros cósmicos, possuía visível ou invisivelmente um zigurate, uma torre de vários andares, em que os deuses mensageiros usam para subir ao céu, né? Ou para vir à terra. A lenda da antiga Betel disse que os ancestrais distantes tinham visto o Deus descer ao longo das rampas deste zigurate. E o clã de Jacó conhecia o Deus poderoso de Jacó. Gênesis 49, 24. Quando algumas famílias se estabeleceram na região de Belém, as tradições de Jacó se encontraram com o mito da origem daquele santuário, resultando nesta fusão que nós vamos encontrar em Gênesis 28, 10, 22. E aí nós temos a história do patriarca Israel. Né? Jacó passa a ser chamado de Israel, porque é aquele que combate. Né? Na época dos patriarcas, Israel é o nome de um chefe de um clã que havia se estabelecido na região da Palestina Central. No santuário de Siquém, El-Berit foi adorado, e embora a cidade de Siquém rima, se coaduna, né, com a cultura dos cananeus que vão residir em comum nessa terra até mais ou menos por volta do ano 1100, que já era a época dos juízes, parece que há uma relação entre o clã e a população local. E o Deus de Israel foi identificado como El-Berit. Na época do grupo das 12 tribos, da confederação das 12 tribos, 1200, 1100, falaremos da casa de José, Juízes 17, 17, também Josué 17, 17 e 2 Samuel. E é uma expressão que existe nesses textos que designam as tribos mais eloquentes daquele grupo, que era Efraim e Manassés, as mais poderosas, podemos assim dizer, da Palestina Central, que ligando-se genealogicamente à comunidade das 3 vias de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Consequentemente, a cidade de Siquém, onde a história de José começa, onde ocorre o encontro e o pacto descrito em Josué 24 entre o grupo de Israel e o grupo de Moisés, que eram constituídos pelo menos em parte, de elementos originais dos 2 grandes clãs da Palestina, Efraim e Manassés. No ano de 1100 a.C., quando o reino davídico já estava no auge da sua glória, desejava se expressar e construir uma árvore genealógica comum que desse a dita unidade das 12 tribos de Jacó. Então, se pensou em criar ancestrais com o mesmo nome das 12 tribos, que se encontravam, que tinham os descendentes fictícios em Jacó e nas suas esposas arameias,
porque eles também tinham o desejo de coadunar aqueles povos arameus. Então nós temos Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judas, Isacar, Zabulon, Zaquel, Raquel, José e Benjamim. Então, Lia é a mãe de Ruben, Simeão, Levi, Judas, Isacar e Zabulon. Raquel é a mãe de José e Benjamim. Bila, a mãe de Dan e de Neftali. E Zilpa é a mãe de Gader e Aser. Essas 4 mulheres são arameias, são esposas de Jacó. Então, elas vão fazer com que ali exista a origem comum desses clãs que se fundem com os povos arameus. E nós podemos ver isso em Gênesis 34, 29 e em Gênesis 35. Né? A fusão das tradições expressa em termos gerais significa que Jacó, depois de mudar o nome para Israel, isso está lá em Gênesis 32, 29 e 35, 10, torna-se pai de José, adotando seus filhos Efraim e Manassés. E aí nós temos a história do patriarca Isaac, que é outro núcleo de formação dessa história do conto da salvação, do conto da história da salvação de Israel. As tradições colocam a migração de Isaac no sul da Palestina, quando o clã de Isaac se estabeleceu lá como uma morada fixa. Ele adotou, transformou-a e aí surge uma lenda antiga do santuário de Bersabeia, onde os cananeus adoravam Elohim, né? Ou Eloã. Então, Gênesis 21, 30. Talvez desta lenda surja, ela serve como ponto de partida para a história que nós vemos narrada em Gênesis 22, para a qual Eloã tenha intervido para evitar o sacrifício de uma criança. E aí nós temos o sacrifício de Isaac, né, que é o chefe do clã. Dando assim origem ao sacrifício substituído, o sacrifício de pessoas passa a ser substituído, o sacrifício de criança de maneira mais específica, por um sacrifício substituto, o sacrifício de uma vítima animal. Mas isso, temos que dizer, é apenas uma hipótese. Mesmo após o cisma entre os reinos de Judá e Israel, os peregrinos reuniam-se no norte, nesse santuário de Bersabeia, que era um local de trânsito das caravanas de comerciantes, né? E lentamente a tradição do norte da Palestina começaram a se misturar com as lendas do sul. Então nós temos a lenda de Abraão, nós temos a lenda de Isaac, nós temos a lenda de Jacó, nós temos a lenda de Israel, e tudo isso faz dentro daquela mesma lógica de Jacó e Esaú, ou seja, o povo que deixou o nomadismo e se tornou sedentário, aqueles que buscam a cultura, buscam mexer, tornar a terra agricultável, e Esaú, que é aqueles que vivem ainda a cultura do campo, da montanha. E essas culturas se uniram e até os povos nômades do deserto acabam se relacionando com os clãs de Isaac, com quem dividiam água no poço, né? O poço de Lacai Roi, que é narrado em Gênesis 16, 14 e também no 24, 62 e no 25, 11, onde havia um santuário de El Roi, né? O Deus que faz ver, o Deus Roi é visão, que faz enxergar, que ilumina, e da relação entre os clãs que tem Isaac e Ismael, né? E, para finalizar, nós temos aquela que, na ordem, vem por primeiro, mas, na verdade, é a última história, que é o patriarca Abraão. O nome de Abraão está intimamente ligado a Mambré, Gênesis 18:1, um lugar sagrado, localizado perto de Hebron, o atual Hebron hoje, nas montanhas de Judá. Portanto, é uma tradição do sul da Palestina, como também a tradição de Isaac é do sul. A tradição de Israel é do norte. Em Mambré,
o Deus de Abraão é chamado e é identificado como El Shaddai, o Deus da montanha, cuja lenda antiga foi adotada e contou-se como 3 seres celestes um dia apareceram para uma pessoa ilustre da região, anunciando o nascimento de um filho. A adaptação desta história, que era contada de maneira muito rebuscada pelo clã de Abraão, contribuiu para a realização da genealogia bíblica. De Isaac, filho de Abraão, por parte de Sara, e de Ismael, filho de Abraão, por parte da escrava Agar. O povo de Moabe, os moabitas e amonitas, povos relacionavam-se com os israelenses, tinham o mito da origem ligada à destruição de 2 cidades localizadas às margens do Mar Morto, Sodoma e Gomorra, que passa a ser o local da habitação de Ló, que havia sido salvo graças à intercessão de um homem santo que havia nas montanhas de Mambré. Quando Abraão foi identificado com este homem santo de Mambré, ele também se tornou, na tradição de toda aquela região, o tio de Ló, que é o patriarca venerado pelos moabitas e pelos amonitas. Então, Ló, se Abraão é o patriarca dos israelitas, dos hebreus, Ló é o patriarca dos moabitas e dos amonitas. E tudo originou-se, por conta de Gênesis 18 e 19. A partir da fusão dos ciclos dos variados patriarcas Isaac, de Israel, de Esaú e Jacó, Israel, depois o núcleo de Isaac e o núcleo de Abraão, nós temos uma genealogia que une Abraão, Isaac e Jacó. O ciclo de Abraão, ele desperta uma forte atração sobre os outros. Alguns episódios da história, da saga de Abraão, são contados também dentro da saga de Isaac. Ambos passam sua noiva por sua irmã para não perder ou não serem perseguidos. Ambos têm a ver com o poço de Bersabeia, o dito poço de Jacó. Então, Abraão é originalmente de Harã, da Alta Mesopotâmia. E aí vem a profissão de fé. Meu pai é um arameu errante. E Abraão sai, e Isaac também sai para procurar uma noiva. Abraão vai buscar essa noiva para Isaac. Vai para Aram, Narra, Ra e Ahim. Em Gênesis 24 é narrado isso. Também chamado de Padan Aram. Nomes estes que indicam precisamente a Mesopotâmia superior. Então, Jacó também vai para lá procurar a sua noiva em Gênesis 28, 31. Com seus clãs já estavam no sul da Palestina, nas terras da Transjordânia Central, alargava-se a árvore genealógica para a Mesopotâmia. E foi devido à força da atração do ciclo de Abraão finalmente está relacionado a todos os lugares de culto os quais os outros patriarcas foram fundadores. Então, Abraão esteve em Betel, Abraão esteve em Siquém, Abraão esteve em Mambré, Abraão esteve em Bersabeia. Então, todos esses locais que eram locais dos antigos ciclos de Isaac, de Jacó e de Israel, agora também são os locais por onde Abraão passou. Então, para ele acaba ficando conectado de uma forma muito particular ao lugar sagrado de Mambré, nas montanhas de Judá, nos arredores de Hebron, onde Davi havia inaugurado seu reino. E aí nós entendemos o porquê dessa história que tem tantos detalhes e que tem tantas, digamos assim, é um emaranhado dessa árvore genealógica. Tudo aponta para o sul da Palestina, ou seja, aponta para Belém, aponta para a região de Judá, a região onde nasceu Davi. Então, Davi é descendente de todo esse clã. Então, ele é o monarca que foi colocado à frente deste povo, o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó e das 12 tribos de Israel. Então,
essa é a estrutura que eu apresentei para os senhores aqui, que dá a entender, dá a compreender como é que se organizou e como é que se estruturou a história dos patriarcas. Bom, gente boa, na próxima aula nós vamos ver, então, de uma maneira mais acurada, cada uma das histórias. A história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó e das 12 tribos de Israel. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso vídeo. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos.